Você já percebeu como os rompimentos e retestes bem posicionados podem transformar completamente seus resultados no trading? E se eu te dissesse que existe um indicador que detecta automaticamente esses pontos chaves com confirmação de volume e tendência? Hoje eu vou te mostrar como usar o Breakout and Retest Signals, um dos indicadores mais poderosos do TradingView, criado pelo Algo Alpha. Se você quer clareza na hora de operar rompimento com mais segurança, esse vídeo aqui é para você. Primeira coisa, abra o TradingView e carregue o gráfico de 1 hora no EURUSD. Na verdade, você pode utilizar qualquer paridade e também qualquer time frame. Porém, eu gosto mais do EURUSD no time frame de 1 hora. Depois, você clica em indicadores e vai pesquisar por Breakout and Retest Signals. Já vai aparecer aqui na sua tela. E essa é a primeira opção do Algo Alpha. É só clicar nele e pronto, o indicador vai aparecer na sua tela. Esse indicador marca automaticamente os níveis de suporte e resistência com base em topos e fundos anteriores. Quando um desses níveis é rompido e retestado, o indicador mostra as zonas coloridas, com a força do volume envolvido. Verde na parte superior indica força compradora, o vermelho na inferior indica força vendedora. Além disso, ele te mostra um número chamado delta, que representa a diferença entre o volume de compra e venda durante o reteste. Se for um rompimento de resistência com reteste, o delta precisa ser positivo para validar uma entrada de compra. Se for um rompimento de suporte, o delta também precisa ser positivo. Mas nesse caso, significa que o volume de venda superou o de compra. Sempre de preferência, entre em retestes em que o delta está acima de 1000. Isso indica extrema força no movimento comprador ou vendedor no reteste nesses pullbacks. Que nas configurações você pode ajustar muitas coisas. O período de detecção dos pivôs, o multiplicador de confirmação, a memória dos swings, o ATR para suavização dos sinais. Eu gosto de aumentar o Confirmation Multiplier para 7. Isso ajuda o sinal a aparecer logo após o reteste. Agora vamos ver alguns exemplos de como esse indicador poderia ajudar na hora de entrada. Aqui ele já marca automaticamente suportes e resistências. Então quando aparece essa linha tracejada, é um suporte ou uma resistência que já foi rompido. Quando o preço retorna para retestar essa região, a gente vai ficar de olho no delta, ele precisa ser positivo. E também se for acima de 1000, como eu disse, é muito melhor nas entradas. O que eu gosto de esperar? Eu gosto de ver o preço rejeitar essa zona, com um pavio muito grande ou com uma vela de reversão. Nesse caso aqui, esse candle deixou um pavio bem grande na região, mostrando reversão. Aqui ele já tinha feito a mesma coisa. Então, a partir daqui, a gente poderia ter aberto uma ordem de compra, colocando o nosso stop numa distância segura. Nesse caso aqui, como tem duas regiões muito próximas, eu vou colocar abaixo da segunda região, que é essa daqui também, que ela pode ser levada em consideração e o preço poderia buscar aqui embaixo também. Então, nesse caso, para não ficar de fora, eu posso fazer a entrada aqui, porém colocar o meu stop um pouquinho mais alongado, nesse caso de menos 0,34%, e projetar um alvo 2 vezes esse risco para cima, ou seja, de 0,68 de resultado. E o gráfico caminhou até atingir o nosso alvo mais ou menos na metade dessa vela aqui de 1 hora. Logo aqui na frente, nós teríamos uma resistência que foi rompida. Nesse candle aqui, perceba como o preço deixou um forte pavio de rejeição, como eu expliquei antes para você. Então, nessa situação, nós poderíamos ter feito a nossa entrada após essa rejeição, colocado o nosso stop um pouco abaixo da região, nesse caso em menos 0,24 ou até mesmo 0,25 para arredondar, e colocado o nosso take profit 2 vezes para cima, em 0,50. E o gráfico acabou tocando aqui em cima. E na ponta vendedora a gente faz o mesmo, porém ao contrário. Perceba que aqui tinha um suporte, ele foi rompido nessas velas. Voltou aqui nesse momento, você já poderia ter entrado, pois ele mostrou uma vela de reversão. Ou simplesmente, se você tivesse esperado, teria uma segunda oportunidade de entrar nessa vela que mostrou um forte pavio de rejeição de preço. E também o delta estava quase em 1000. Lembra que eu falei que o delta em 1000 é melhor para as entradas? Então a gente poderia ter colocado a nossa ordem aqui, o nosso stop um pouco acima da região em 0,16 e o nosso alvo
em mais ou menos 0,32, que foi atingido aqui na frente também. Lembre-se, esse conteúdo é apenas educativo e informativo, não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sua própria análise e consulte profissionais antes de investir. O Breakout and Retest Signals combina leitura precisa de pivô, confirmação por volume e análise de tendência. Ele não é mágica, mas te dá uma vantagem técnica poderosa. Teste a estratégia com backtest e simulação antes de operar com dinheiro real. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like, pois isso ajuda demais o canal no crescimento e você sempre recebe em primeira mão quando eu postar ótimos indicadores como esse daqui. Obrigado por assistir e até a próxima!